Quando essa questão for resolvida, marcaremos uma nova data para as moções pendentes. O juiz do caso do assassinato de Mickey Steins é solicitado a se declarar impedido após surgir um vídeo dele ao lado do juiz Kevin Mullins em um evento, uma semana antes de Steins matar Mullins. Analiso o pedido de Steins para afastamento do juiz e o vídeo central da situação. Eu sou Angelette Levy e este é o Crime Fix. Quando Mickey Stein matou o juiz Kevin Mullins em seu gabinete em setembro de 2024, foi totalmente chocante. Câmeras de segurança registraram o tiroteio e o incidente deixou muitas pessoas se perguntando o porquê. Um xerife que jurou cumprir a lei pegaria sua arma de serviço e atiraria em um homem para quem trabalhou e que considerava um amigo. A advogada de Steins afirmou que ele sofria de problemas de saúde mental e desgaste físico. Imagens das câmeras após o tiroteio mostraram que Steins agia de forma estranha. Agora vamos lá, pessoal. O que vocês estão olhando aí? Eu não estou pensando em nada. Tem 2 câmeras corporais gravando, Mickey. Tudo está registrado no gravador digital de Amherst. Isso vai ser... Vou te mostrar que está gravando. Vamos lá, pessoal. Não, a gente se conhece há muito tempo. Olha, aquele ali está gravando. Clayton tem um gravador reserva funcionando. Vamos lá, pessoal. Devagar. Não podemos conversar no corredor do tribunal. Não tem como a gente não conversar. Digo, Tem gente naquela sala, não podemos fazer isso. Então qual é o problema? Eu vou pegar outro, vou colocar um no Mickey nisso. Tudo bem, mas não posso estar no resto. Vamos lá, Mickey. há alguém em quem você confia mais e prefere estar agora além de nós? Steins era paranoico, não havia dúvida sobre isso. Quer conversar, Mickey? Mais cedo você disse que ia conversar. Olha, Mickey, se você não quiser falar, tudo bem. Eu não vou te forçar, tá bom? Nós não vamos te forçar. Se você não quiser falar sobre isso, é seu direito, você não precisa. É, Rachel. Você está certa. Sabe? Você é o xerife. Quero dizer, sabe, tanto quanto a gente. Ok, mas depende de você se eu posso ver minha filha pessoalmente aqui. Antes de você ir, diga o que você quiser. Na cadeia? Na cadeia. Sim, na cadeia, através do vidro no telefone. Eu quero ver minha filha pessoalmente e depois disso eu te conto tudo, naquela cadeia. Bem, mas diante das câmeras, gravando em vídeo. Onde está sua filha? Hã? Como encontramos sua filha? Onde ela está? Ela estava no LCC mais cedo, ela está no LCC, eu falei com ela. Então agora, Mickey, para saber o que isso significa para sua filha, vamos falar sobre isso para sua filha. Tudo bem? Se ela descobrir que o pai dela está sendo preso por atirar no juiz e ela está no ensino médio, eu não sabia quantos anos ela tinha, então não sabia, então ela está no hospital. O que ela é? Uma aluna do último ano? Isso vai ser difícil. Ela vai querer me ver, ela vai querer vir. Gente, sejam justos comigo agora, é só isso que eu peço. É só isso que eu queria que vocês pensassem. Ela tem 18 anos, sejam justos comigo agora, gente. Ela tem 18 anos. Sejam justos com ele? Eu sei que estou te pedindo. Comissário, eu quero ver minha filha pessoalmente. Ela tem 18 anos. Eu quero ver minha filha pessoalmente. Mickey, eu realmente tenho um filho, eu tenho netos. Eu tenho 5 netos. 5 netos. Olha só pra você. Eu só quero ver minha filha. Se ela não tem 18 anos, precisamos perguntar pra sua esposa se tudo bem. Ela tem 18 anos. Christine e Machana disseram que estavam a caminho daqui quando estavam aqui dentro. Tem todo tipo de gente aqui correndo pra lá e pra cá. Caótico. Então como é que eu vou te contar o que aconteceu? Para o juiz? Sim, Christine, disse Lashana. Minha esposa e filha estão vindo. Você disse como vai contar o que aconteceu? Todos correm em meio ao caos. Foi sim. Eu só quero ver minha filha. Ela tem 18 anos. Quantos anos ela tem? Sua esposa está lá fora com ela? Se ela disser que tem 18 anos, perguntamos direto para sua filha. Se não, verificamos antes. É isso que estou querendo dizer. Se ela não tiver 18 anos, temos que perguntar para sua esposa. Acha que eles estão lá fora? Machana e Christine disseram que estavam indo. Quero falar com eles também. Quer perguntar isso para eles? Aperte esse botão.
Tá gravando. Gente, vamos lá. Mickey? Não estamos sendo injustos com você. Você aí dentro e beba água. Sim, vou ser demitido por vocês. Vocês não vão me matar. Você sabe. A esposa e o filho do Mickey estão aqui. Desde então, descobrimos através de documentos judiciais que Stynes foi avaliado após sua prisão. E essas avaliações determinaram que ele estava em psicose ativa na cadeia e que havia recebido medicação antes dessas avaliações. O advogado de Stynes, Jeremy Bartley, afirmou em março de 2025 que o estado mental do cliente pode ser importante no julgamento. Bem, quanto ao mecanismo específico ou diagnóstico na época, vou deixar essas perguntas para depois, mas vou dizer o seguinte. Não havia dúvida para ninguém que esteve perto de Mickey nos dias seguintes à deposição, antes da deposição e certamente depois da deposição. E nos dias que antecederam o que vocês viram no vídeo, ele não dormiu ou dormiu muito pouco, se é que dormiu, em dias em que seu comportamento estava completamente diferente, as pessoas o descreveram como paranoico e simplesmente não agindo de acordo com seu comportamento normal. Agora, novamente, eu não quero entrar em detalhes, sabe? A lei exige que haja uma doença mental, enfermidade ou deficiência. Eu não vou entrar nesse assunto agora, vou esperar até ouvirmos mais dos especialistas, mas vou dizer apenas isso. Não há dúvida nenhuma disso. A combinação da saúde mental dele, que foi agravada pela pressão colocada sobre ele por causa desse depoimento, teve um papel no que vimos. E dentro dessa defesa baseada na saúde mental, você realmente tem duas coisas. Uma, que eu disse desde o começo para a audiência preliminar, que achamos que estabelece o limite máximo para a promotoria. É perturbação emocional extrema, certo? Porque isso é uma defesa parcial e isso se refere ao momento em que ele agiu. As emoções dele ficaram tão enfurecidas, perturbadas ou inflamadas que ele agiu quase, você sabe, basicamente fora de controle. Acho que isso é evidente que algo aconteceu dentro daqueles aposentos e vamos falar mais sobre isso conforme o caso avança. Mas houve um momento em que as emoções dele... No pior cenário para nosso cliente seria uma forte perturbação emocional, levando a homicídio culposo, mas acreditamos que há mais e acreditamos que apresentaremos provas de que ele foi incapaz de conformar sua conduta com base em problemas de saúde mental que ocorreram naquela semana. Por trás de tudo isso está o fato de que Mickey Stynes e o escritório do xerife enfrentavam um processo de Sabrina Atkins, detenta e também deputada do xerife em Stynes. Ben Fields fez sexo com Atkins na sala de Mullins em troca de ajuda para conseguir uma tornozeleira de sistema de posicionamento global e sair da cadeia sob fiança. Fields se declarou culpado de uma acusação relacionada à denúncia e Stynes havia sido interrogado no processo alguns dias antes do tiroteio. Também houve alegações de que o juiz Mullins, que atuava com mulheres em recuperação do vício nos tribunais, tirava vantagem delas mantendo relações sexuais. Agora, essas são apenas alegações, nós não vimos nenhuma fita de vídeo que supostamente exista ou algo do tipo. O juiz Christopher Corin foi nomeado para presidir o caso de assassinato de Mickey Stynes. Corin é de Bowling Green, Kentucky, cerca de 4 horas a oeste do condado de Letcher. A juíza Corin decidirá moções importantes no caso de Mickey Stynes, como o direito à fiança e possível mudança de jurisdição. A promotoria da acusação, no caso, solicita mudança de jurisdição, o que é raro. Geralmente, réus solicitam mudança de jurisdição, mas não aqui. Vários moradores do condado de Letcher assinaram declarações, incluindo a promotora do condado de Letcher, dizendo que não acreditam que Mickey Stynes ou a promotoria possam ter um julgamento justo no condado de Letcher. A promotoria apresentou essas declarações em apoio ao seu pedido de mudança de jurisdição. Mas agora Mickey Stynes está questionando se a juíza Corin deveria estar no caso. Tudo isso é por causa deste vídeo. Este vídeo é de 12 de setembro de 2024, apenas uma semana antes do juiz Kevin Mullins ser assassinado. O juiz Kevin Mullins está sentado à mesa em uma reunião da Comissão Judicial de Saúde Mental de Kentucky.
Boa tarde a todos e bem-vindos à nossa reunião trimestral de setembro da Comissão Judicial de Saúde Mental de Kentucky. Kevin Mullins está sentado ali com alguns colegas e então um homem se senta ao lado dele. E esse homem quem é? O juiz Christopher Coron, o mesmo juiz que agora está presidindo o caso de assassinato de Sean Mickey Steins. Kevin Mullins e o juiz Christopher Coron sentam-se lado a lado, separados por um assento vazio por menos de 1 hora. Eles não conversam entre si em nenhum momento. O juiz Kevin Mullins fala com o grupo. Como alguém que realmente estava trabalhando em um programa e realmente passando por um problema, e em poucos meses ver esse problema sendo resolvido foi simplesmente maravilhoso. Além disso, pude falar bastante sobre os projetos de lei Mulheres com Dignidade 1 e 2 da senadora Adams. E em todas essas diferentes legislações conseguimos mostrar como essas medidas específicas foram capazes de influenciar positivamente e até salvar vidas dos nossos cidadãos de Kentucky. Foi uma ótima oportunidade. Esse vídeo fez o advogado de Mickey Steins, Jeremy Bartley, pedir que o juiz Coron se afaste ou seja desqualificado do caso. Bartley cita o padrão legal para afastamento, escrevendo: um juiz deve se desqualificar de qualquer processo em que sua imparcialidade possa ser razoavelmente questionada, incluindo, mas não se limitando a, casos em que o juiz tenha um viés ou preconceito pessoal em relação a uma das partes ou conhecimento pessoal de fatos probatórios em disputa. Ele continua. O Estatuto prevê, em parte relevante, que um juiz deve se declarar impedido de qualquer processo em que tenha um viés ou preconceito pessoal em relação a uma das partes, ou conhecimento pessoal de fatos probatórios em disputa, sobre o processo ou tenha expressado uma opinião sobre o mérito do processo. O Estatuto também exige o impedimento quando o juiz tem conhecimento de qualquer outra circunstância em que sua imparcialidade possa ser razoavelmente questionada. Da mesma forma, o Código de Conduta Judicial de Kentucky prevê que um juiz deve se declarar impedido em qualquer processo no qual sua imparcialidade possa ser razoavelmente questionada, incluindo, mas não se limitando às seguintes circunstâncias: o juiz tem um viés ou preconceito pessoal em relação a uma das partes ou ao advogado de uma das partes. Bartley afirma que o fato de a juíza Coron ter estado ao lado da juíza Mullins na reunião uma semana antes do assassinato pode afetar sua imparcialidade. Se esse vídeo tivesse sido gravado meses antes, a aparência não seria tão preocupante. No entanto, esse vídeo cria uma impressão para o público de que há um viés em favor dos colegas sentados ao lado dele. Como observado em uma ordem judicial recente do tribunal, vídeos criam uma forte presunção que é extremamente difícil de refutar. Bartley afirmou acreditar que a juíza já tomou decisões que podem indicar falta de imparcialidade. Por exemplo, no momento em que o exposto foi descoberto pela defesa, uma audiência sobre a fiança foi marcada, no entanto, apesar do consentimento da ré. O laudo de saúde mental da perita do Estado foi ignorado como prova na audiência de fiança. Enquanto esta signatária segue impedida pela ordem anterior de discutir as conclusões ou o conteúdo do laudo, nossa cliente fez revelações à examinadora que seriam provas conflitantes com o conhecimento profissional desta juíza sobre a falecida. Neste momento, não há nenhuma base legal que justifique a recusa em deslacrar o relatório do KCPC, embora essa questão deva ser tratada mais adiante, em data futura. Uma observadora objetiva acreditaria racionalmente que há um viés inerente no vídeo e isso levaria a juíza a proibir que esse relatório, normalmente admissível, fosse aceito como prova. Bartley afirmou que, em sua opinião, tudo mudaria se Coron tivesse divulgado isso Do vídeo antes. Certo, então para discutir essa moção para desqualificar o juiz neste caso, quero chamar Mark Weaver. Ele trabalha como promotor especial no estado de Ohio, logo ao norte do estado de Kentucky, conhecido como Bluegrass, e também atua como juiz. Às vezes, então, Mark, lendo essa moção basicamente. Jeremy Bartley, o advogado de Mickey Steins, está dizendo que o juiz Coron não revelou essa interação ou isso, sentando-se ao lado do juiz Mullins 7 dias antes de ele ser assassinado. E deveria ter feito isso, então ele deveria se afastar do caso. O que você acha? Pode me considerar cético em relação a essa moção. Vamos partir do princípio de que este não é o juiz que normalmente teria esse caso, este é um juiz especialmente designado.
Normalmente, quando você vê pedidos de desqualificação, é porque o juiz designado regularmente tem um conflito porque mora perto ou conhece as pessoas no tribunal. Então partimos do princípio de que, especialmente um juiz designado, deve ser alguém que não tenha conflito. Bem, qual é a base desse conflito que eles estão alegando? Ele estava em uma reunião de juízes, sentado ao lado do juiz que acabaria sendo assassinado. Agora, talvez você pudesse dizer que ele estava sentado ao lado do réu que cometeu o assassinato. Isso poderia ser um conflito, mas esses não são os nossos fatos. Aqui é sentar ao lado do juiz que será assassinado. Notei ao assistir ao vídeo, e os telespectadores podem ver, que havia placas ou cartões de nome ao redor do quadrado, indicando onde os juízes se sentavam. Eu já estive em muitas dessas conferências, especialmente como promotor, muitas vezes. A equipe organizou onde cada um se senta. Então você simplesmente vai até onde está seu crachá, sua placa de identificação e meio que um sinal, o assento, por assim dizer. Talvez estivessem juntos porque a equipe os reuniu, mas simplesmente estar em um evento profissional com o juiz que eventualmente seria baleado me parece uma razão muito fraca para sugerir que deveria haver uma desqualificação. E havia um assento entre eles, um assento vazio entre eles. Não parece que eles conversaram um com o outro. Então, e Bowling Green e o condado de Letcher, eu mapeei. Eles ficam a 4 horas de distância, mais ou menos 4 horas de carro um do outro. Então, sim, muitos juízes realmente se conhecem, mas pelo vídeo eu não vejo nenhuma indicação de que eles se conheciam, ou que eram amigos, ou que estavam sequer interagindo de forma significativa um com o outro. Bem, eu vou te dar um exemplo que pode ajudar os espectadores. Pelo menos em Ohio, um advogado do ar para a campanha de um juiz não é suficiente para desqualificar o juiz. Isso é considerado parte do funcionamento normal dos negócios, como candidato à magistratura. Quando vou a conferências de promotores, geralmente 2 vezes ao ano com promotores do estado, frequentemente cumprimento as pessoas com um aperto de mão. Como vai? Bom te ver. Como está a família? Novidades? Falo de esportes e do tempo. Nunca fui à casa deles, nem conheço o cônjuge. É apenas uma conversa amigável e profissional. Mesmo esse tipo de relacionamento não seria suficiente para desqualificar alguém. Jeremy Bartley Work, ele escreve em sua moção. Sabe, o fato de esses 2 homens terem servido nesse comitê tão importante não é suficiente para tirar uma conclusão objetivamente razoável de imparcialidade? No entanto, serão apresentadas provas que contrastam com o que foi mostrado no vídeo. É difícil entender como essa proximidade tão grande com Mullins, tanto em tempo quanto em distância, não levaria um observador razoável a presumir um viés a favor de desacreditar declarações negativas e a tendência de desconsiderá-las. E ele está falando basicamente que está sentado ao lado dele nessa conferência, talvez ele não vá acreditar. Algumas das provas apresentadas no julgamento, onde há discussões sobre Mullins possivelmente estar envolvido no tráfico dessas mulheres ou se aproveitando delas, essa é a acusação que foi feita, sabe? Esse tem sido o assunto comentado. E que isso, de alguma forma, fez parte do que levou Mickey Steins a atirar e matar o juiz Mullins, seu amigo de longa data e ex-chefe. Como se acreditasse que esposa e filha foram levadas e isso fizesse parte da situação. Então talvez esse juiz sentado ao lado da juíza Coron, ao lado do juiz Mullins, esteja pensando consigo mesmo, sabe, eu simplesmente não estou acreditando nisso. Tudo isso é tão especulativo, tudo tão distante. Nunca fui advogado de defesa criminal, mas sei que eles têm um trabalho a fazer. Alguns amigos meus eram promotores e hoje são advogados de defesa criminal. Tudo bem, é uma profissão respeitável, mas entendo que eles precisam trabalhar com os fatos que têm. Os fatos que eles queriam eram um vídeo desses 2 de braços dados em alguma reunião, fumando charutos, rindo e trocando histórias. Eles não têm esse vídeo, eles têm eles sentados em... O que parece ser uma reunião muito chata, não estou dizendo que o assunto não seja importante, mas parece uma reunião muito chata e profissional. E tentar transformar isso em algum tipo de relação de conflito realmente me parece forçado. Então, basicamente, eu imagino que essa juíza vai buscar a opinião de alguém. É assim que isso funcionaria.
Essa juíza, já que ela adiou os procedimentos anteriores, como discutimos, ela buscaria aconselhamento jurídico ou uma opinião de, não sei, um conselheiro da juíza? O que você acha que ela faria? E então, quero dizer, ela teria que voltar e analisar isso. Ou o Supremo Tribunal teria que analisar isso e ver o que aconteceria. Na maioria dos estados, há 2 passos para a desqualificação. O primeiro é um pedido para que o juiz se declare impedido, e a Suprema Corte dos Estados Unidos da América analisou um caso da Virgínia Ocidental. Há cerca de uma década estabeleceu padrões para quando os juízes devem se declarar impedidos voluntariamente de casos. Se o juiz decidir que não precisa se declarar impedido, então uma das partes pode solicitar isso. Nesse caso, acho que é o presidente do Supremo. Certamente é assim em Ohio. Quem nomeou esse juiz pode reconsiderar essa nomeação e desqualificar o juiz, que não quis se declarar impedido. Então é um processo em 2 etapas, normalmente. Ei, juiz, acho que você está em conflito. Você poderia se afastar? Se o juiz disser não, então, ei, presidente do Supremo Tribunal, você desqualificaria e nomearia outro juiz especial? Acho que é assim que vai acontecer aqui. Acho difícil acreditar que essa juíza Coron, vai voltar, rever o vídeo e dizer: sabe de uma coisa, você está certa. Não posso ser imparcial porque sentei um assento ao lado da juíza Mullins e talvez nem tenha percebido que era a juíza Mullins na época. Até você ter chamado minha atenção para isso agora. Quero dizer, esse pode muito bem ser o caso. Você está vendo isso, a juíza Coron dizendo isso? Quero dizer, juízes, eles são seres humanos e relutam em dizer, sabe, eu não posso ser imparcial. Quero dizer, você não vê isso com muita frequência? Isso geralmente acontece antes do caso começar ou logo no início do caso. É por isso que ele está no caso em primeiro lugar. Todo mundo neste caso foi especialmente designado. A promotora do estado e, por isso, a Procuradoria-Geral está envolvida, não a promotora do condado de Letcher. Sim, você já falou isso na introdução. Fui promotor especial em mais de uma dúzia de condados em Ohio e recebi ligações além desses casos. Então, logo de início, quando recebo uma ligação, ei, Mark, você poderia ser promotor especial em tal condado envolvendo essa pessoa e aquela pessoa? Se conheço essas pessoas e sei que não serei objetivo, recuso a nomeação antes mesmo de acontecer. Então, eu tenho que pensar que esse juiz teria feito a mesma coisa. O quê? Você está brincando? Eu sou tão próximo dele. A gente sempre sai para jantar junto e ele me conta a história da vida dele e todos os seus segredos pessoais. Eu não posso participar desse caso. Bem, isso não aconteceu. O juiz aceitou a nomeação, não precisava, mas o juiz aceitou a nomeação. Não consigo imaginar isso. Neste vídeo, vocês estão sentados lado a lado em uma conferência judicial bem chata. Você precisa sair, não vejo isso indo a lugar algum. Quero falar só rapidamente agora sobre a moção para mudança de jurisdição apresentada pela comunidade, que não é algo que você costuma ver. A comunidade agora apresentou um monte de declarações de pessoas do condado de Letcher, incluindo o promotor da comunidade, Matt Butler, que não faz parte do caso. Essas pessoas basicamente dizem: não acredito que Mickey Steins ou a comunidade terão um julgamento justo. No condado de Letcher, a comunidade está basicamente tentando fortalecer seu caso, dizendo: olha, temos essas declarações juramentadas de moradores do condado de Letcher. Uma delas é a advogada da comunidade, o que acho estranho, pois ela se retirou do caso. Mas o que você acha disso? A comunidade apresentando essas declarações em apoio à sua petição? Deixe-me responder essa última pergunta primeiro. Se um promotor se afasta de um caso, esse promotor não deveria ter mais nada a ver com o caso depois disso. Então isso me chamou muito a atenção que o promotor, que se afastou do caso de forma apropriada, tenha se envolvido apresentando uma declaração. Então isso me preocupa, pelo menos um pouco. O ponto principal é que eu li essas declarações, eu realmente reservei um tempo para lê-las. Achei que precisaria de 15 minutos, mas cada uma delas tem, acho que, 3 frases. Essas são o que chamamos no direito de declarações conclusivas, onde não oferecem nenhuma prova, apenas dizem: confie em mim,
eu sei de algo, e por isso você não pode ter um julgamento justo aqui. Não foi feita nenhuma pesquisa, nada disso. É só tipo, eu moro aqui. Confia em mim, posso te afirmar com certeza. Não estou dizendo que é antiético, né? O que estou dizendo é que é muito fraco. Se você quiser, se você tivesse dito. Eu conversei com 200 pessoas no último mês em festas de Natal e 150 delas disseram: tenho uma opinião sobre esse caso e não vou mudá-la. Isso já é alguma evidência. Curioso você acompanhar os números assim. Ou, como você disse, se já houve pesquisa, apresenta-se os resultados ao juiz para pedir a transferência do caso para outro condado. Pesquisa científica aponta que 2/3 das pessoas dizem nunca mudar de opinião. Esse é o tipo de coisa. Não precisa ser necessariamente uma pesquisa, aliás, a lei não exige uma pesquisa. Mas é preciso ter algo mais do que o que eu chamo, ou o que a lei chama, de declarações conclusivas que dizem: pode confiar em mim, eu sei, não dá para ter um julgamento justo aqui. Pareceu suspeito. Mark Weaver, obrigada pelo seu tempo. Agradeço. Obrigado. Ainda não há data para discutir a moção de desqualificação do juiz Coron, que também não respondeu à moção. Avisaremos quando ele responder. Mickey Stein segue detido sem fiança no centro de detenção do condado de Leslie. Este foi o Crime Fix. Sou Angelette Levy. Obrigada por acompanhar. Até a próxima.